porque eu vou contar sobre um sonho que eu tive essa semana agora, para amanhecer, se não me engano, na madrugada de quarta-feira, e foi com o nosso país. Essa semana foi uma semana um pouco desafiadora para mim, e eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento de uma guerra espiritual, né? E quem tem mais sensibilidade, como eu, sente sintomas até físicos no corpo físico. E essa semana foi uma semana onde eu tive assim várias situações. Eu comecei a ter febre no corpo, e aí na terça-feira eu consegui dar um mau jeito nas minhas costas, na minha lombar, e esse mau jeito me deixou aí a semana toda sem poder me movimentar direito. Mas eu sempre vejo pelo lado positivo, queridos. Nada é em vão e tudo tem um propósito. Eu acredito que se Deus permite que algumas situações aconteçam em nossas vidas, é porque Ele está nos dando livramento de coisas piores, não é verdade? Então eu sempre penso dessa forma. Enfim, se não me engano, na madrugada de quarta-feira, eu fui levada a um lugar espiritualmente falando, isso era de madrugada. E algumas religiões, elas falam que a gente tem uma projeção astral, né? Quando a gente dorme, é como se a nossa alma, o nosso espírito, em algum momento ele se desprendesse do corpo e ele fosse a algumas regiões espirituais. Para os evangélicos, eles têm isso como um arrebatamento, tá? Isso se explica como um arrebatamento, onde ele diz, eu fui arrebatado em espírito. E eu me vi, queridos, era no nosso país, e eu olhava para o céu, eu via uma penumbra muito grande. Era uma penumbra, como uma escuridão mesmo. E eu olhava para o céu, para o firmamento, e eu via como se aparecesse um prédio. Desse prédio, era um prédio bem grande, como se fosse um telão. E eu via esse prédio, ele também estava uma penumbra, eu via várias janelas. E ali começava como se fosse um ataque. A princípio, nesse sonho, eu entendi como se fosse um ataque, digamos, extraterrestre. Essas coisas que às vezes a gente está vendo por aí aparecendo, né? Luzes piscando no céu, pilotos de aviões, como aconteceu em Santa Catarina. E eu quero estar trazendo um vídeo para vocês também, eu quero fazer um estudo a respeito disso. Tem algo no nosso país, e é localizado exatamente no sul, que é como se fosse uma formação diferenciada. Enfim, eu vou fazer os estudos e quero trazer um vídeo para vocês aqui quando eu tiver com um conteúdo bem mais aprofundado, tá? Então, a princípio, nesse sonho, eu achei que fosse tipo um ataque, digamos assim, extraterrestre. E eu olhava para o céu, eu via essa penumbra, era uma penumbra muito grande, e eu começava a ver ataques no céu como se fossem rajadas, tiros mesmo, sabe? Só que eu não via nave. Não era um ataque extraterrestre porque eu não via nave. E eu andava na rua e eu ia para um lugar me abrigar. E nessa rua, eu andando, eu observava as lojas. Havia prédios que estavam vazios. E como se eles já estivessem depredados. Haviam entrado e haviam depredado esses prédios. E eu caminhava naquela penumbra, só que algo me chamou a atenção. Eu não sentia medo. Eu não tinha medo daquela situação. Eu via como se fosse uma guerra. Apesar de eu não poder falar essa palavra, porque a gente está sendo, né, censurado, mas era o que eu via naquele momento. Então eu via no céu rasante, aqueles tiros rasantes cruzando naquela penumbra, aquilo brilhava intensamente, e a gente ia para um lugar para poder se abrigar. Eu falo, gente, eu estava ali, eu me via sozinha, mas ao mesmo tempo eu via outras pessoas se preparando para ir para esse lugar, como se fosse se abrigar. E eu passava em frente a uma casa e eu vi uma senhora, duas senhoras, uma mais jovem e uma mais idosa, como se fosse a mãe dela, e eu vi ali algumas crianças. E ela estava fechando a casa dela, fechando o portão da casa dela para poder sair daquele lugar e ir também se abrigar. Só que quando eu passava, ela estava mexendo no celular. E eu falava assim, nossa, mas com tudo isso acontecendo, ela não está com pressa, ela está distraída mexendo no celular.
E na minha mente eu pensava isso, mas eu não falava, né? E ela estava ali conversando e mexendo no celular, ela ia fechar o portão, mas ela não estava demonstrando muita pressa. Parecia que ela estava alheia ao perigo que estava ali em volta. E assim eu continuei. Eu não cheguei nesse lugar onde eu tinha que me abrigar. O que me foi mostrado foi essa penumbra, foi como se estivesse acontecendo esse movimento de conflito, entenderam? De um caos mesmo. Esse é o nome que eu poderia usar para vocês. Aí na palavra, eu consultei a palavra e saiu ali Isaías 2 e 3. Eu vou deixar para vocês lerem depois. Mas o que me chamou mais a atenção foi aqui no capítulo 3. A palavra diz assim: com efeito, o Senhor dos Exércitos privará Jerusalém e Judá do seu apoio e arrimo, provisão de pão e de toda provisão de água, do herói e do homem de guerra, do juiz e do profeta, do adivinho e do ancião, do comandante do esquadrão e do homem respeitável, do conselheiro, do artífice hábil e do encantador inteligente. Dar-lhe-ei adolescentes por príncipes, meninos governarão sobre eles. No seio do povo haverá grandes conflitos. Queridos, o que eu entendi e o que eu posso estar trazendo para você é que eu acredito assim. Primeiro, nós estamos vivendo um tempo de muita batalha, espiritualmente falando. E tudo acontece primeiro no mundo espiritual, né? As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois se manifestar no nosso mundo físico. Então, podem ser duas situações. É para que vocês abram os olhos e se posicionem espiritualmente falando, porque há muitos distraídos ainda. Celular, lembra da mulher no celular? Ela estava ali com a chave, fechando a casa dela, as crianças em volta, ninguém estava entendendo nada, as crianças estavam ali normal e ela conversando no celular. Então ainda há muitas pessoas distraídas que não estão entendendo a gravidade da situação e precisam se posicionar. Estão com os olhos fixados na matéria, no hoje, no seu trabalho, enfim. E não estão vendo a grandiosidade do que a gente está vivendo. Então isso pode ser uma expressão do mundo espiritual, do que está acontecendo no mundo espiritual, dessa luta, dessa guerra, dessa batalha que está acontecendo no mundo espiritual. E isso a gente vê no mundo físico. Essa rivalidade, principalmente em relação à política, essa divisão. E a palavra confirma isso, é relacionada a isso, aos conflitos. O Brasil está numa grande penumbra, o mundo está mergulhado numa penumbra.